Go Voyage, a forma mais fácil de viajar. Tratamos de tudo para que possa concentrar-se em usufruir da sua viagem. Pode aceder aos nossos serviços no site, pelo telefone ou na nossa agência na Rue Réaumur, em Paris. Go Voyage, liberdade de escolha, preço e simplicidade. Eu pedia-lhe que explicasse aos portugueses que residem no estrangeiro o que é que podem esperar deste governo que tomou funções recentemente. Podem esperar seriedade, proximidade e uma relação muito franca e muito aberta. Espero que consigamos ter com as nossas comunidades uma grande atenção, na certeza de que sabemos muito bem que os tempos que vivemos são difíceis. Não há lugar para venda de ilusões às pessoas, mas há lugar a ter uma postura, repito, de grande seriedade e que sirva para transmitir a todos que nós acreditamos profundamente no futuro de Portugal. E que medidas concretas é que o Governo está a pensar tomar no que diz respeito à diáspora? A ver, há um conjunto vasto de políticas que o Governo tem equacionado para a diáspora em geral e que assenta em alguns eixos que são mais ou menos claros. Há um primeiro eixo que é o eixo da língua, em que nós vamos, sobretudo, tentar apostar muito mais nos recursos e nas iniciativas locais. Vamos tentar mudar completamente o modelo em que o Estado tem investido neste setor. Repito, com muito mais atenção às iniciativas que resultam das próprias comunidades, com o desenvolvimento de novos mecanismos que eu espero que venham a valorizar o modo como o ensino do português, nomeadamente, é feito. Estamos a preparar, nomeadamente, uma plataforma de ensino à distância complementar da ação dos professores, não os substitua, mas que sirva para eles apoiarem nela, para poder desta forma ter melhores resultados. E estamos também a pensar fazer a certificação das aprendizagens. Depois há um segundo eixo, que é o eixo do apoio administrativo às pessoas, o chamado serviço consular. E a este nível vai haver uma grande mudança nestes próximos anos, e a grande mudança é a aproximação do serviço às pessoas. Importa-nos nesta fase menos saber onde é que temos os postos. Importa-nos mais saber como é que nós vamos ao encontro das comunidades. Nós temos comunidades muito dispersas, não é? E a verdade é esta: por mais postos consulares que tenhamos, nós nunca conseguimos cobrir a generalidade das necessidades. Temos comunidades em todos os países do mundo, temos apenas, incluindo embaixadas e postos consulares, temos cerca de 100 estruturas e, portanto, estamos muito longe das necessidades. Ora, nós vamos apostar numa mudança radical a este nível, com novas tecnologias, novas máquinas manuseáveis apenas por uma pessoa ou duas. Vamos aproximar esse serviço das pessoas e vamos desenvolver projetos de itinerância que eu julgo que vão ter vantagens inequívocas para a generalidade das comunidades. Vamos criar, sobretudo, em parceria com associações, vamos criar serviços de atendimento às pessoas, onde as pessoas vão poder tratar do seu cartão de cidadão e de variedíssimas outras matérias. Depois, há uma outra área, que é a área da participação política. Eu diria que esta talvez seja a grande questão que está em cima da mesa, que é saber até onde é que as nossas comunidades são capazes de perceber que têm tudo a ganhar em participar muito mais politicamente na vida cívica dos países em questão e na nossa. E a este nível temos várias coisas a serem equacionadas. Uma primeira é através da valorização do movimento associativo, até com medidas daquelas idênticas àquela que eu referi há pouco, de deslocarmos para as associações um conjunto de serviços de atendimento às pessoas, esperamos conseguir, por essa via, através das associações, motivar as pessoas para a política. Depois, realizando encontros, parcerias, intercâmbios com os luso-eleitos. Há variedíssimas personalidades em vários países do mundo que têm já alguma visibilidade pública. Política e noutras áreas, porque há aspectos fundamentais do associativismo que são relativamente mais recentes e que nós temos de valorizar. O associativismo empresarial, o associativismo das mulheres, o associativismo dos jovens. E, portanto, vamos realizar um conjunto de ações com estes setores, alguns já,
Há um primeiro ainda este mês no Brasil, haverá um segundo em França logo a seguir, há um terceiro que é o grande congresso da mulher migrante a realizar em Portugal em novembro, e portanto há um ciclo de ações deste tipo que vão ser realizados por instituições, normalmente locais ou ligadas às comunidades, e que terão o nosso apoio permanente. Depois, há algumas questões finais que são muito importantes. A questão da relação com as nossas autarquias, aumentando o número de gabinetes de atendimento às comunidades e aos imigrantes das nossas autarquias locais, aqui em Portugal. As questões que se prendem com o Conselho das Comunidades Portuguesas, que é um órgão que esperamos valorizar e ouvir relativamente às questões das comunidades. E, portanto, anda em torno disto as políticas a dirigir às comunidades portuguesas. O anterior executivo também procedeu a uma modernização da rede consular, mas depois isso foi alvo de algumas críticas por parte dos portugueses que tinham que usar a tecnologia, mas que não a achavam propriamente fácil. Não temem cair no mesmo erro? Vamos lá ver. O tipo de modernização que foi feita, eu acho que não terá sido suficientemente acautelado, porque, em boa verdade, investiu-se em equipamentos que já se sabia à partida que dificilmente iriam servir para algo de concreto, porque eram equipamentos que não permitiam realizar atos. Nem permitem. Aqueles equipamentos em que nós estamos a investir são completamente diferentes. São máquinas idênticas às que já existem nos consulados, que obviamente vão ser manuseadas por funcionários, não é pelas pessoas. Os funcionários vão se deslocar, funcionários dos postos ou daqui de Lisboa, que irão deslocar-se junto das pessoas, nomeadamente algumas associações, levam essa máquina com eles, que é uma máquina portátil de emissão de cartões de cidadão e passaportes eletrónicos, e conjuntamente com alguns outros meios, podem conseguir fazer localmente um conjunto de atos que até aqui só era possível fazer dentro do consulado. Portanto, estamos a falar de coisas completamente diferentes. Não se trata de colocar numa associação uma máquina, como há várias por aí, e dizer agora os senhores resolvam, utilizem-na. Isso não serve. Apesar de tudo, nós vamos tentar retirar destas máquinas que estão espalhadas em alguns sítios alguma utilidade. Estamos a trabalhar nisso, a estudar o modo de elas poderem vir a ser utilizadas. Agora, não é este o caso. Não é este o caso. Há medidas que foram tomadas de fecho de alguns consulados que poderiam ter sido tomadas se tivéssemos, na altura, houvesse este tipo de recursos. Não havia e, portanto, as pessoas foram penalizadas. Por exemplo, fechou-se o consulado de Tours e de Orleans e foi substituído por consulados honorários, que têm as suas portas abertas, onde o Estado gasta muito dinheiro, onde tem funcionários, mas como não tem equipamentos, não servem para nada. Apenas servem para receber papéis e mandar papéis para Paris. Portanto, este tipo de estruturas são inúteis. É muito mais útil um serviço deste tipo, em que 2 funcionários se desloquem periodicamente a uma determinada cidade, onde já houve um posto consular ou onde não houve nenhum, não é? Ou não há nenhum, e possam atender àquela comunidade do que este tipo de serviços que tivemos nestes últimos anos. Falou aqui da questão do ensino do português. Recentemente houve aquela greve dos professores na Suíça e ouvi-o dizer que o governo não tem mesmo a maneira de aumentar o salário desses trabalhadores. É de facto verdade? É verdade, não temos meios para aumentar salários, seja a que título for. Eu sei que não é um aumento salarial, é uma atualização proveniente de degradação do valor do euro face ao franco suíço, mas isto significa dinheiro. E, portanto, nós não temos dinheiro, pelo contrário, temos muito menos do que tínhamos. É pública a situação do país, toda a gente sabe que fomos confrontados com um déficit que ultrapassa em muito aquilo que nós prevíamos e, portanto, infelizmente somos obrigados a ser extremamente rigorosos e não temos efetivamente meios para resolver esses problemas. Foi isso que foi dito aos funcionários. Evidentemente nós compreendemos a situação delicadíssima em que alguns estão, não todos, mas alguns, mas infelizmente nós não temos possibilidades de aumentar salários que para os padrões da Suíça são efetivamente baixos, para os padrões portugueses são altíssimos. E não teme pelo ensino do português nesses locais? Há problemas. Isso é outra vertente. Não lhe escondo que há, em alguns casos, alguns horários que foram ou virão a ser eliminados. Mas há uma coisa que é preciso perceber, é que
nós vamos, sobretudo, a filosofia do desenvolvimento da rede do ensino português vai ser apostar nos locais em que há um grande envolvimento da comunidade. Porque, com toda a franqueza, nós temos consciência que em muitos locais temos cursos abertos, temos horários abertos, e os miúdos, os jovens, as crianças que os frequentam, encaram aquilo como uma obrigação, e os resultados são extremamente baixos. Isto não serve a ninguém, nem serve os pais, nem serve os alunos, nem nos serve a nós. Gastamos o dinheiro, e muito dinheiro, e depois não temos resultados. Portanto, nós vamos apostar nos locais onde há efetivamente envolvimento. Há locais em que há escolas de natureza associativa, de natureza privada, de natureza pública, não interessa, ensino integrado, em alguns casos, noutros trata-se de associações que desenvolvem projetos educativos, noutros trata-se de escolas particulares, que vale a pena apoiar, e sim vale a pena pagar, ajudá-las a pagar professores, de maneira a reduzir a despesa que eles têm com esses cursos, podendo ter resultados muito mais claros. Não é? E vamos, obviamente, também apostar muito, tentar que os outros Estados, numa lógica de reciprocidade, outros governos, outros países possam aumentar as respostas também no relativamente ao ensino de português. Estabelecimentos Mariano, um mundo de sabores à sua espera. Temos os preços mais competitivos do mercado. Estamos em Paris, Orléans, Lyon e Bordeaux. Trazemos os sabores portugueses à sua mesa. Estabelecimentos Mariano, de que está à espera?